Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, hoje, primeiro dia de mais uma semana para nós, o domingo do Senhor, a gente se alegra muito de estar aqui. E hoje a palavra do Senhor nos fala sobre, na verdade, quem ama de verdade corrige. Corrigir o próximo, quem? De quem está no nosso caminho como cristão. Não é uma correção para quem não é cristão, não adianta, para quem não é cristão, está vivendo fora, Eles não estão em comunhão conosco. Mas essa correção que Cristo fala aqui é para nós que seguimos Jesus. Quando você percebe a conduta de alguém, o Cristo está falando, corrija-o em particular. Tá, isso aqui é um pensamento muito importante, mas se vocês me permitem, eu quero fazer uma reflexão, que uma coisa é eu corrigir o irmão, mesmo sendo cristão, com os meus sentimentos. Isso é um perigo danado, é sem discernimento. Às vezes a gente vê algo errado, mas a gente vai corrigir de que maneira? Do teu jeito? Se for do seu jeito, você vai pôr tudo a perder. Então tem que ser com o jeito de Cristo. Então, mais uma vez a gente entra naquela deixa. Se eu não tiver os sentimentos de Cristo me conduzindo, como é que eu vou corrigir o outro? Sendo que nem eu me enxergo. Então aqui a questão ela vai um pouquinho além. A gente tem que entender o contexto todinho. Porque se você pega um evangelho desse aqui de Mateus, que no capítulo 18... nos saliva, sabe, aquela salivada na gente, falar, agora que eu vou corrigir o meu irmão, não é? Estou doido para falar com alguém, falar umas verdades, não estou aguentando mais. Não, isso aqui, antes da gente calcular a minha ida até o irmão, eu preciso fazer um outro caminho, um caminho dentro de mim, tá? Que é sempre muito importante. Se eu não me conhecer, eu não posso corrigir o meu irmão.
Mas não posso mesmo, porque senão nós vamos colocar os pés pelas mãos mesmo, viu, irmãos? Então vamos lá, primeira coisa, vamos lembrar da palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, você lembra do quê? Da Bíblia ou de uma pessoa? Quando a gente ouve falar assim, quando eu ouço a palavra de Deus, primeira coisa que vem na minha cabeça, a Bíblia, com os seus 70 e poucos livros, ou uma pessoa? Tenha medo de responder não, gente, está tudo certo aqui, a gente está aqui só para, né? O que vocês acham? Uma pessoa. Quem veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? A igreja, gente. O que é a igreja? São os homens, as pessoas. Então quem veio primeiro, os escritos da palavra ou o povo? O povo, não é? Quem é a palavra? Jesus. E o verbo, a palavra, em grego, a palavra, o verbo, a palavra, se fez pessoa, humano. Então quem é que fala? Jesus. Então se alguém fala assim, onde está escrito na Bíblia? Olha meu irmão, eu não sei, eu só sei que Cristo falou isso. O homem Jesus disse, é a parte mais importante. Quem inspirou a igreja a escrever os livros revelados? O Espírito de Cristo. Então quando você fala assim, o que diz a palavra? O que diz Jesus? Sempre assim. Tira esse negocinho de a Bíblia. A Bíblia é em segundo plano. É aquilo que Cristo pediu para a sua igreja revelar. Ok? Então vamos lá. E o que é a palavra que Deus, Ele diz? Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim significa o quê? Sem meu Espírito. Todos nós viemos neste mundo com o nosso tipo de amor. A gente já falou e fala exaustivamente isso aqui. Só que o nosso amor, ele está quebrado, ele é limitado, ele não tem valor muito grande, porque a gente ama do nosso jeito, e o nosso jeito é perigoso, irmãos, porque a gente não ama sem limites, a gente ama com limites, não é? Então nós viemos todos assim, e se alguém me tira alguma coisa, meu amor por aquela pessoa, ela se encurta muito mais. Então esse aí é um amor desarrumado. Quando você fala, então para que o Pai envia o Filho, a palavra se fez carne, para quê? Para salvar eu de mim mesmo. Mas não é do diabo? É. Mas o que é eu de mim mesmo? É um sentimento desarrumado. Se está desarrumado, eu acabei entrando na conversa de quem e cedi a quem? A uma conversa de Satanás. Só que a conversa de Satanás, ela é traduzida, se eu não tomar cuidado, pelo meu jeito de viver, meu jeito de pensar. Então Cristo veio fazer o quê? Ele veio salvar eu do meu jeito de amar. Toda vez que eu falo isso, eu lembro daquela música da Alcione, do samba, marronzinho. Como é que é? Garoto, maroto, moreno, com o seu jeito de amar, não é? O meu jeito de amar não interessa para Deus. O seu jeito de amar, o seu, por mais lindo que seja, romântico, tá? Bonito, fiel até o parágrafo 2, não serve para Deus. Então Deus veio nos convidando a ter o amor dele e não o meu. Então se eu vou corrigir um irmão, se eu não tiver o amor dele, a correção, ela será, por exemplo, vocês lembram aquela passagem que os judeus, os fariseus, pegaram uma mulher casada, em flagrante de adultério,
E eles não estavam errados, viu? A única coisa suspeita é que eles já estavam desconfiando de uma mulher que era casada, estavam vendo a hora de pegá-la ela no flagrante. E pegou, porque eles estavam mais preocupados com a vida dela do que a vida deles. Mas, até então, eles pegaram aquela mulher e levaram para Jesus, para colocá-lo à prova. E segundo a lei de Deus, o que os fariseus fizeram não estava errado. Porque a lei realmente diz, se uma mulher casada na época de Cristo fosse pega em flagrante de adultério, ela deveria ser levada para o grupo do povo de Israel, dos fariseus e doutores da lei, e se fosse comprovado que ela era casada, e ela caiu em adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte. Então eles não estavam errados. Só que Cristo estava ali, levaram o caso dessa mulher, e falou assim, olha, a lei, olha como eles disseram, a lei de Moisés diz, que se uma mulher casada for pega em flagrante de adultério, ela deve ser condenada e apedrejada até a morte, para que todos vejam, está na lei, e realmente está na lei. Então onde eles erraram? Eles erraram numa coisa que Jesus, está nas entrelinhas na palavra de Cristo, ele vai dizer assim, Jesus, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra nela, pode atirar. Aí cada um pensou, peraí, eu tenho pecado, e o pecado deles ali, sabe qual foi? Primeiro, eles foram maliciosos, em querer levar uma encrenca para Jesus, na tentativa de pegar Jesus. Eles foram maldosos, usando a palavra de Deus, que estava correta, mas eles estavam desarrumados no coração. Eles estavam espiando a vida da pessoa, sem olhar para o cisco no próprio olho deles. Então Cristo mostrou para ele, olha, você quer corrigir? Sendo que você vive segundo o teu amorzinho, o seu critério, você julgou a tua irmã, você julgou a sua irmã. A palavra é para curar, e você pega a palavra e julga para enfiar na cara da pessoa que ela estava errada. Então, se Cristo está dizendo assim, ó, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, cuidado, porque se você pode pegar a palavra, essa aqui ó, Mateus capítulo 18 de 15 a 20, e fala, ó, sabe por que eu estou te corrigindo, Tati? Por causa disso, está na palavra. Agora, o teu coração, qual a intenção do teu coração ao corrigir ela? Eu posso estar cheio de raiva, de ciúmes, de ódio dela, e eu quero aproveitar uma palavra, de algo que realmente errado ela está fazendo na fé, e eu detono ela com saliva de prazer. É isso que Jesus está dizendo. De nada serve, ó Israel, pegar a lei justa de Deus, trazê-la na minha frente, sendo que tu tens um sentimento todo curto, quebrado. Primeiro, converta-te, ou seja, tire o teu sentimento de você. Lembra? Quer me seguir? Renuncia à tua vontade, o teu jeito. Para quê? Para que o meu Espírito que está em você, o Espírito Santo do batismo, manifeste em você o amor de Cristo. E quando você for corrigir com o amor de Cristo, é diferente. Aqui ó, está exatamente assim. É em particular, não desiste do irmão, se preocupa com o irmão, leva para o bispo, se não resolver entre 2 ou 3 da comunidade, a igreja é o bispo. Se nem com o bispo deu para resolver, então este irmão, ele tem que ser entendido como aquele ou aquela que não dá para conviver em comunidade, porque ele não está em comunidade com a fé da igreja, entenderam? Então vamos lá, o que a gente precisa entender então, com a palavra de hoje, para o meu dia a dia? Que antes de tudo,
a gente vai entrar naquela conversa de domingo passado. Se eu não fizer um esvaziamento de mim, e eu não sair do meu jeito, eu não posso amar como Jesus amou. Aquela passagem que Cristo pega uma criança e diz: quem não tiver um coração como de uma criança, não pode ser meu discípulo. E como que é um coração como de uma criança? É um coração desarmado, é um coração que se coloca pequeno diante de Deus, é um coração que reconhece que está errado. Eu não quero o meu sentimento, o meu jeito de amar, ó Alcione, é um jeito muito egoísta, ele é muito pequeno, até o momento que não me machucarem. E o verdadeiro amor de Cristo é aquele que, se me machucarem, eu continuo amando. Quer ver um exemplo muito forte disso, mas muito forte, irmãos? Na Páscoa, no dia da Páscoa, que a gente celebra uma vez por ano, tem uma oração introdutória antes da missa que diz assim, vocês vão lembrar, agora raciocina, ó bendito pecado, olha o termo, hein, não se assusta, ó bendito pecado de Adão, que nos deu a graça e o esplendor da ressurreição de Cristo Jesus. Vamos raciocinar. O pecado de Adão, que foi ceder àquela conversa mole e ilusória de Satanás, entrou no coração da mulher passou para o marido, passou para os filhos, o irmão de sangue, um matou o outro por ciúmes. O mal penetrou na humanidade todinha. Tá? Então, este mal, que o autor sagrado chama ele de bendito. Por que bendito? Porque por causa deste pecado, o Pai antecede mais rapidamente do que o previsto na história, a vinda do Filho, que se fez homem como nós, trazendo a salvação. Como? Pela ressurreição de Cristo. Cristo, um da nossa espécie, nos dá o sentimento de Deus que perdemos por causa do pecado de Adão e Eva, nos colocando de novo no prumo, e nos dando agora uma nova identidade, um novo amor. Qual é o novo mandamento? Não é mais de Moisés, daquela que Deus deu para Moisés, não é mais. Agora é aquele amor de Cristo: amai-vos como eu vos amei, com o meu Espírito. Eis que tudo se fez novo. Quem tem a vida de Cristo vivendo agora é o novo Adão, não mais aquele velho. Agora é uma nova criação que tem. Por isso que nós celebramos o domingo, Senhor. Não é o sábado. O domingo passou a ser para nós o dia da nova criação. Lembra no Antigo Testamento como é que Deus criou o mundo? E começou o quê? Deus dividiu o tempo em dia, em horas. Mas aquele dia e horas que Deus criou, o pecado fez o que com ele? Inundou, sacaneou, limitou ele, igualzinho o nosso sentimento do jeito que a gente nasceu. Aí Deus vai fazer o quê? É como se Deus pegasse agora e ele fosse fazer um novo dia. Qual? O domingo. O domingo para nós cristãos, para quem não é cristão, não é o que eu vou dizer. O primeiro dia para nós é o domingo da semana. Por quê? Porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia do meu novo nascimento. Eu não nasci em Cristo no dia 8 de agosto, eu nasci em Cristo no dia 21 de setembro, no dia do meu batismo. Esse é o novo dia para mim, porque o dia 8 de agosto, seja bem-vindo, você veio, mas todinho ainda como o velho Adão. No dia 21 eu recebi a vida de Cristo, de setembro. Aí sim eu nasci agora para um novo Adão. Então, o domingo, graças a Cristo Jesus, ele passou a ser o novo dia da criação, o novo homem. Por isso que ele fala, é preciso nascer de novo.
Por quê? E quando é que eu vou nascer de novo? No dia do meu batismo. E quando é o dia do meu batismo? Não só quando eu recebi, quando eu renuncio os velhos costumes meus que estão dentro de mim ainda. É a inclinação. Eu não tenho mais o pecado no dia do meu batismo, mas eu tenho a inclinação. E eu escuto ela, e eu cedo a elas. E quando eu acedo as minhas vontades, eu não amo de verdade. Eu amo de uma maneira limitada, quebrada, ilusória, egoísta. Daí você entende de novo, ó bendito pecado de Adão, que promoveu a ressurreição de Cristo Jesus, que nos deu o Espírito Santo, ou seja, nos deu uma nova vida, que nos abriu o mar da vida eterna. O que é a vida eterna? Vamos lá, o que é a vida eterna? A vida eterna é a vida de Cristo. Cristo. O que mais me importa? O céu ou a vida eterna? A vida eterna, a vida do eterno. A palavra é, quem é o eterno? É Deus, é Cristo. Então quando o Senhor prepara uma casa para todos nós no céu, é uma vida no corpo santo dele, de Cristo. Ele é a consumação de tudo. Cristo passou a ser agora, o novo céu e uma nova terra para nós. Quem? O homem Jesus, ninguém mais. Então, e o primeiro dia da semana é para mim, é para nós cristãos, o primeiro dia de um novo começo da minha história. Por isso que é como se você zerasse o velocímetro do teu carro, e falar, arrumou os motores, a partir de agora você tem um novo carro. Esquece tudo o que passou lá atrás, as multas que você levou, as batidas que você teve, os atropelamentos que você ocasionou, os acidentes, esquece, zera, começa agora. Quando? No primeiro dia da semana. E com o teu batismo, mas que batismo? Aquele que eu faço o meu esvaziamento, sem o esvaziamento ocasionando em mim, deixando a minha vontade de lado, eu não estou zerando, na prática, os velocímetros da minha vida. Não, eu estou sempre ligado ao passado. Toda vez que você ouvir assim, eu estou ligado ao passado da minha vida, é a mesma palavra, só que figurada do Antigo Testamento. Eu tenho saudades das cebolas do Egito. Eu tenho saudades das panelas de carne lá do Egito. Eu não aguento, eu fico toda hora olhando para trás, que nem aquela mulher, que era a esposa de Ló, que olhou para trás. O que é olhar para trás? É quando eu cedo o meu tipo de amor, que tem a ver com o meu tempo, tem que ser na minha medida. Então, entenda bem, para eu amar o outro, porque a vida de Cristo, ela não leva a eu me amar sozinho. O egoísmo acabou. Eu só posso agora amar de verdade quando eu vou transcender em Cristo, não só eu me amar, não só amar minha mãe, meu pai, meus irmãos, mas com o mesmo empenho amar o outro. Mas amar o outro com tudo aquilo que ele está lambuzado. Se ele tiver lambuzado de cocô, eu vou amá-lo com mesmo lambuzado de cocô. O que é o cocô? É o pecado. Jesus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado, a sujeira. Quando diz assim, Cristo te amou primeiro, mas como é que você estava no dia que ele veio até a tua vida? Cheio de cocô, cheio de pecado, cheio de lepras, cheio, como aquele leproso da semana passada. João falava, o leproso estava cheio de lepras, cheio de pecados, cheios do velho costume do velho Adão. E aí esse velho costume de velho Adão chega diante de Deus com humildade e diz, se queres eu sei que tu podes me tirar dessa velha vida estrangulada carcomida pelo pecado. E Cristo diz, eu quero, seja curado agora. Veja, um é cheio de pecado, o outro é cheio do Espírito. Ó bendito pecado de Adão,
que nos trouxe o Salvador rapidinho, e Ele já veio. Quer ver uma coisa que a gente precisa corrigir? Eu quero corrigir primeiramente a mim, porque eu também já disse isso algumas vezes, agora não digo mais. Mas eu escuto muitas pessoas próximas a mim continuamente dizendo assim: ô padre, será que aqui onde nós estamos não é um inferno? Está tudo perdido? Não, não é não. Não está tudo perdido não. O mundo está salvo. É o contrário do que você está pensando. O mundo que aqui que nós estamos, ele já está salvo. Quem foi que salvou? Jesus. Ok? Então não está perdido não. Só que essa salvação do mundo não só nós, viu? Humanos. O Senhor, por causa da ressurreição dele, lembra? Ó bendito o pecado de Adão, já salvou o mundo. Por exemplo, vocês podem acabar com o planeta Terra todinho. O mundo pode ser, o planeta pode ser todo destruído. Já está sendo mais ou menos, né? Nós vamos passar, o planeta vai ficar danificado. Mas por causa da ressurreição de Cristo, no fim dos tempos, quando Cristo vier em glória, o planeta Terra será transfigurado por causa da ressurreição de Cristo. Leia lá o Apocalipse, leia as cartas de Paulo, leia a primeira e a segunda leitura de João, a carta de João Evangelista, está tudo dizendo ali. Por causa da ressurreição de Cristo, não só o homem de uma maneira particular, ele será transfigurado. Por exemplo, o que foi aquela transfiguração de Jesus no Monte Tabor? Ele mostrou um corpo que ele é diferente do nosso. Mas aquela transfiguração, ela mostra duas coisas: aquilo que ia acontecer depois com ele, mas aquilo que vai acontecer um dia comigo e com você, e com toda a criação que foi vítima do pecado do homem. Olha, gente, os mares estão contaminados, o céu, os pássaros estão contaminados, tudo está contaminado por causa do pecado, da ambição, desse amor diminuído, franzino do ser humano. Então ele vitimou toda a criação de Deus. E olha como é que Deus tinha criado tudo. E tudo que Deus fez é bom, e fez toda a criação do universo para servir o homem, para o homem bem governá-la, mas não com o amor destruído que Satanás colocou na gente, para governar a criação com o Espírito de Cristo. Agora, como ele veio, ele já salvou a todos nós, pela fé. Mas como que é essa salvação? Eu me fazendo pequeno. Eu expliquei isso semana passada, eu expliquei na retrasada, na outra, já fazem 2 anos e meio que a gente está falando disso aqui, sobre João Batista, que questionou se Jesus Cristo era verdadeiramente o Deus, o Messias que a gente esperava. Por quê? Porque João não entendeu aquilo que a maioria da gente também não entende. Como é que a salvação chegou, se eu estou vendo tanta coisa ruim acontecer no mundo? É porque a salvação de Cristo, ela veio para quem se faz como uma criança, para quem abre o coração, para quem se admite pecador, fraco, que sozinho eu não consigo, esse amor meu não serve para nada, precisa ser o amor de Cristo. Quem é que admite isso? Poucos. Daí você vai ver a resposta do mundo. Por que que o mundo vem crescendo a maldade? Porque os seres humanos, primeiro, a maioria não conhece a Deus, e aqueles que já ouviram falar, não se abrem à graça de Deus. E se você quer que eu pioro ainda um pouquinho mais, a maioria de nós católicos, nós não nos abrimos à ação do Espírito de Cristo, e isso é o mais doído, irmãos. Talvez por uma má catequese, talvez, mas acima de tudo, por nós não estamos dando o testemunho de Cristo, que só se convence o outro com o testemunho da vida, não só com blá 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 blá. Então são esses os dois motivos.
Então veja, como que eu vou corrigir o outro? Se eu vou normalmente com aquele espírito dos fariseus, que pegam a prostituta, pega mesmo, e ela estava errada, estava, ela tem que pagar. Olha o que o profeta Ezequiel está falando na primeira, que Deus falou por ele. Se o teu irmão estiver errado, e você tem a condição do Espírito de Deus, você precisa corrigir o teu irmão de caminhada, precisa. Abra o olho dele. Agora, se ele te ouvir, ele está salvo e você também. Agora, se o teu irmão estiver errado e você omitir ajudá-lo, o seu irmão vai morrer por causa do pecado dele, e tu também, porque tu omitistes ajudá-lo. Agora, se o teu irmão te ouviu, porque você está certo, mas ele não quis mudar, ele vai morrer, mas tu não morrerás, porque tu tentastes abrir os olhos do teu irmão, que estava fechado para a vida de Cristo. É onde entra hoje no Evangelho. Só que antes de eu fazer esse tipo de ação, volta tudo de novo. Primeiro eu preciso fazer o meu encontro com Cristo. Senão é conversa mole, meus irmãos. Você teria coragem de dizer assim: bendito o dia que eu fiquei doente, bendito o dia que eu entrei numa empresa, que as pessoas lá, meus irmãos, começaram a fazer uma chacota contra mim, fizeram uma armadilha para tentar fazer eu escorregar como escorrega a casca de banana. Bendito o dia que eu entrei naquela empresa, onde eles só promovem bandeiras de ideologias, mas não de Cristo. Alguém teria coragem de dizer a mesma oração: bendito o pecado de Adão? Quando você começar a viver você, neste mundo, você consegue traduzir, tendo a vida do teu batismo, de dizer: bendito o dia que o meu pai ficou doente e faleceu. Quase ninguém. Não porque nós somos sarcásticos ou somos débeis mentais e que precisamos falar, como assim bendito? Não, porque lembra da prova? Deus, quando fala assim: queres me seguir? Quero. Esvazia-se de si mesmo, do que a gente acabou de falar, ou renuncia à tua vontade. Ótimo. Como você vai renunciar à tua vontade? Como? Isso aqui tem que ficar muito, mas muito exercitado na gente, todos os dias, até a gente morrer. O que é a prova? Como o Senhor, quais são os instrumentos do meu esvaziamento? A prova que Deus põe. E como é que Deus põe essas provas? Porque Ele ama, Ele está corrigindo você. Como é que Ele corrige? Ele vai corrigir você, para você diminuir você com a tua vontade, a ponto de você falar: é a tua, não é, Senhor? Então faça-se. Veja, Ele também está te corrigindo. Quando Ele põe na prova você às vezes perder a mãe muito cedo, e você sentiu demais a perda da sua mãe, até hoje. Veja, se houve um acontecimento desse, é porque teve a permissão do nosso Rei e Senhor. E se Ele permitiu isso na sua vida, é porque quem corrige é aquela palavra que Ele te disse: quer me seguir? Você disse: eu quero te seguir, Senhor. Então Ele falou, então Ele vai dizer: renuncia a si mesmo. Você fala: beleza, então eu vou renunciar do meu jeito. Não, se você começar a fazer um exercício somente por você, para renunciar à tua vontade, é pouco. É muito pouco, tanto é pouco, que São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila na Espanha, quando ela começa a contar a obra que ela faz no livro dela, ela vai dizer que Deus, Ele não só pede, como Ele nos ajuda. Quando Ele fala assim: quer me seguir? Quero. Renuncia. Você fala: ai, beleza, então eu vou diminuir meus palavrões, vou parar de ficar muito tempo com o celular na mão, vou parar de ficar falando mal dos outros aqui no telefone, vou parar. Tá bom, isso aí é um dos exercícios que você precisa fazer, que é chamada
as cruzes ou as noites ativas. Você ativa um exercício você, mas Deus vai te dar uma ajuda, porque Ele sabe tudo, Ele sabe o que pode te deixar mais vazio de você. Qual? As cruzes que você não espera que aconteça. É quando Ele mantém, Ele esquenta a chapa. Ah, mas eu já estou me esvaziando. É bem devagar. Local onde você vai trabalhar, alguém, enquanto você viver ali, vai ser o alvo de tentar detonar a tua vida todinha. E você não quis isso, mas veio. A doença que chegou, o falecimento de alguém que te ama, um filho, uma filha que você jamais imaginou que na idade deste filho, dessa filha, ia te dar um desgosto tão grande. Quem foi que permitiu? A prova. E quem te pôs nessa prova? Que você não foi você que redigiu, foi Deus. Por quê? Porque Ele está te corrigindo. Mas por que Ele está me corrigindo? Porque você falou que quer seguir Ele. E a gente precisa entender que não é do meu jeito, é do jeito dEle. Agora vem o exercício, que é aquele que o padre falou, que a gente precisa aprender a fazer isso. E olha, meus irmãos, tudo que eu estou falando para mim, o quanto é difícil para mim, viu? Vamos supor, vou dar um exemplo. Tem alguém aqui que começa a prejudicar muito você dentro dessa igreja. Mas prejudica, mas olha, é aquela azucrinação na tua vida. E não é que você gosta da igreja, você gosta de estar aqui, você gosta de ouvir a homilia do padre, você se sente bem, está tudo certo. Mas você entra aqui, tem uma pessoa que o olhar dela te derruba. Aí o que acontece? Vamos fazer um exercício. Quem é aqui capaz de fazer aquilo que Cristo está pedindo? Olha só, vamos lá, tem uma pergunta oracional sobre isso. Deus está te pondo na prova, aqui dentro da igreja. Tá ou não tá? Até aí está tudo certo? Tá. Qual é o instrumento que Deus está utilizando para te fazer crescer, só que na verdade te faz, no primeiro momento, sentir muito mal? Aquela pessoa. E essa pessoa tem o quê? Tem nome, tem RG, tem CPF, tem residência e tem ainda o amor de Deus, como Ele me ama essa pessoa também. Mas Deus permitiu que fosse aquela pessoa para ser instrumento. A grande pergunta na oração é essa. Imagina, faz de conta que é o cameraman aqui, que é o Xande. O Xande, faz de conta, ele é o espólio, ele é aquela coisa que me espinha a minha vida. Mas ele não sai daqui, ele está aqui. Como que eu devo chegar diante de Deus? Eu que estou a caminho de Cristo, eu preciso fazer esse exercício. Eu olho aqui, na minha frente eu vejo o quê? O Xande me contorcendo os meus sentimentos todinho por dentro. Eu preciso aprender a fazer isso aqui, ó. Sai da minha frente, Xande, fica aqui quietinho. Fica aqui. Olhar para além dele e dizer: Senhor, como que eu devo trabalhar esse sentimento em mim? Eu não consigo. Porque trago esse espinho? Veja, vai até Deus, veja, tire a pessoa da frente e converse com Deus. É Deus que te mandou isso. Aí você deve falar assim: o Senhor está me esvaziando mesmo, não está? Estou. Por quê? Porque eu estou conhecendo um lado do meu amor que não é capaz de amar. E Jesus só vai dizer assim: está vendo? Como o teu amor não funciona? Então o que eu devo fazer, Senhor? Peça para eu curar o teu coração, no meu espírito, nesta área da tua vida que te machuca tanto. Mas é que o fulano você reze por ele, mas não é ele o motivo sou eu com você. Fui eu que te coloquei isso, para você vir conversar comigo e falar: cura-me, Senhor. Eu descobri mais uma área da minha vida que eu preciso que o Senhor entre lá dentro, pega aquele chicote, joga tudo por terra e cicatrize com teu Espírito Santo. Veja, esse é um exercício para toda a vida.
A gente precisa ter a capacidade de eliminar, com todo respeito, não é eliminar com raiva, é eliminar assim. Desfoque a pessoa e vai direto com Deus. Fala assim: eu já entendi mais uma. Como aconteceu com São João Maria Vianney, o padre lá de Cura d'Arce. Quando enviaram aquele colega dele, ele sabia que aquele padre estava tentando acabar com a vida dele todinho, mas ele não quis que o padre fosse embora, porque ele já tinha tido uma conversa com Deus. Porque Deus tinha dito para ele assim: não é o padre que você tem que ficar com raiva, e nem de mim, é de você mesmo, porque você tem que descobrir as noites da tua vida que ainda estão desarrumadas. No dia que você amar o padre com toda a sujeira de cocô que está nele, tu tens o meu sentimento. Então, irmão, não vamos ficar brincando que eu vou corrigir o outro. Não. Eu só posso começar uma vida de correção quando primeiro eu deixar Deus me corrigir, ou pelo menos deixar Ele vir me corrigindo. Aí no caminho, se eu encontrar um irmão com esse Espírito de Cristo, eu saberei falar com o meu irmão na tentativa de ele se converter. Então Deus não está falando assim, vai lá e fala para corrigir. Não, você tem que entender o contexto, meu irmão, minha irmã. Lembra que na missa é tudo textos que eles foram fatiadinhos, dando sequência de um raciocínio. Se você falta várias vezes na missa, nunca reza, nem tem o hábito de ler a palavra, você pega o texto, lê aqui, você fala: eu vou corrigir um monte de gente no meu emprego. Errou! Deus não está te mandando você corrigir ninguém. Deus está te ensinando como ser um discípulo. Primeiro, eu preciso entrar no prumo. Sempre assim. 2, lembra-te que no seu caminho com Cristo, Deus vai permitir provas na sua vida, de todos os jeitos e maneiras. De todos os jeitos e maneiras. Ninguém que fala eu quero seguir Jesus escapa, ninguém. E a gente vai ter uma vontade tremenda de olhar para trás. O que é olhar para trás? Já falei, é ceder do meu jeito. Eu não quero falar com essa pessoa, mas não é. Quer ver outra prova? Paulo vai dizer isso, lá em Efésios, quando ele escreveu para a comunidade de Efésios, no capítulo 6, ele vai dizer assim: irmãos, não é contra homens de carne e sangue que nós devemos lutar. Essas pessoas foram apenas instrumentos como prova de Deus, mas não são elas o motivo da sua luta. A sua luta é com você. Por isso, revestir-vos do Espírito de Deus, ou da armadura de Deus, que é a mesma coisa, tá? Ou seja, vigie, porque a nossa luta é igualzinha lá de Jacó no Antigo Testamento. Jacó lutou a noite toda com Deus. É uma luta entre a santa vontade do meu amado com esse amorzinho de Alcione dentro de mim, limitado, pequeno, egoísta, frouxo, não tem resistência. Só que ele é danado, ele grita dentro de mim. Aí eu começo a querer acusar todo mundo como culpado. Não, o culpado sou eu. Já que nós estamos falando de música, né? Aquela música lá daqueles irmãos que não é mais, era sertaneja. Sou eu. Christian Ralph. Você que sabe tudo também, hein? Não é? Então sou eu o motivo da libertação que Cristo quer fazer. Aí o meu irmão, reze por ele. Aí você vai entender porque quando Pedro disse assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Resposta de Cristo: sempre. Por que sempre? Porque o teu irmão é vítima como você. Você também às vezes é instrumento para o outro, de ódio, de raiva e de crescimento. Por isso que eu falo assim, tem gente que ainda não entendeu, mas tudo bem, é Deus que vai fazer isso, que não gosta de muitos padres. Por exemplo, eu sou uma pessoa que muita gente saiu daqui com nojo de mim depois, mas eu me transformei no diabo. Verdade, irmãos.
E você tem que respeitar a saída dessas pessoas. São nossos irmãos. Mas lá na frente da vida, pode ter certeza que Deus vai revelar o que Ele está revelando aqui. Não é o Padre Marcos. Sou eu que estou mostrando para você uma área na tua vida que é frouxa do teu jeito de amar. E você está séculos dentro da igreja, pregando, falando, correndo, louvando, fazendo isso, fazendo aquilo. E você nunca percebeu que tem uma área na tua vida que é sua. Você ainda vive um velho Adão, uma velha Adã, sei lá, Eva, tá? Então olha só, não era o padre, era a área da tua vida. E o padre foi apenas um instrumento, mas podia ser outro. Mas quem é que vai revelar isso? Deus. Na hora certa, no momento certo, na intercessão nossa. Por isso que a gente tem que rezar para o outro. Eu rezo para o outro, não para o outro vir pedir desculpa para mim, para o outro um dia reconhecer, meu Deus do céu, eu fiquei com tanta raiva, eu praguejei tanto contra o Padre Marcos, mas na verdade era, sou eu, você. Lembra, seguir Jesus é essa descoberta diária. A gente tem essa mania do nosso amor, é ele, é ela, é ele, eu não suporto ela, por quê? Porque você está vivendo o teu amor. Aí vem a pergunta, bendito o dia que Deus colocou você diante dessas pessoas azedas, são instrumentos para você um dia falar, eu cresci com a convivência do impasse daquela pessoa na minha vida. Por quê? Eu aprendi a amar a Deus, deixar Deus ser Deus na minha vida, a ponto de eu chegar e conviver com aquela pessoa, respeitá-la e amá-la de verdade, não para fazê-la minha amiga, amar no sentido de entender que ela é um instrumento que está me levando à minha cura. Bendito o dia que eu fui trabalhar naquela igreja, bendito a Deus no dia que o padre me tirou do sério e me fez sair de lá, porque lá na frente, como aquele filho pródigo, eu senti saudades e falei, pai, eu pequei contra vós e contra mim e contra vós, tenha misericórdia de mim. Isso chama-se salvação, não é outra coisa. Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo no dia que o Senhor fala de corrigir. Hoje é o domingo da correção fraterna. Talvez alguns já estejam na condição de falar para o outro do caminho aqui, no Espírito de Cristo. Ô meu irmão, vem aqui, deixa eu conversar com você. Você é tão importante, você é tão querido, mas essa sua atitude, como católica, não condiz. Mas isso para quem? Para quem já está vivendo uma vida de Cristo. Mas eu ainda não, eu posso utilizar isso com maldade. Eu nunca vou esquecer aquilo, sem citar nomes. Entrou uma vez uma moça aqui, novinha de tudo, veio participar, se encantou com a igreja, a homilia do padre. Aí não demorou muito, o padre falou assim, vem ajudar aqui. Aí ela começou aqui a participar de alguma pastoral. Aí um dia, ela pegou e falou assim, eu não sabia, chegou em mim, chega tudo no padre, né? Ela postou, foi na época que estava tudo começando essa coisa de postar na internet, né? Ela postou uma mensagem muito bonita, porém era uma mensagem espírita, totalmente espírita, e mostrou, tá certo você postar uma mensagem espírita, sendo que você é católico, etc e tal? Não, não está certo. Mas lembra daquele fariseu que pegaram a prostituta lá no flagrante. A questão não é o erro da pessoa. A pessoa fez isso inocentemente. Ela estava até tempo atrás vivendo lá fora, agora ela entrou. Aí ela chegou, se encantou com uma palavra lá de Allan Kardec. Não foi nem Chico Xavier. Achou bonito e colocou. Tá. Alguém do nosso meio, mas detonou a irmã. Mas detonou. A ponto dessa irmã ficar tão amuada, quase que ela vai embora. Eu que intervi no meio, falei, não, você não vai embora não. Por que você vai embora? Não, porque eu acho que eu fiz uma coisa muito errada. Falei, não, errada, mas não é tão errada assim. Calma, espera lá, você tem valor, eu te chamei aqui. Devagar com a dor, devagar com a dor.
Mas aí eu fiz questão de dar uma lambada geral para não falar o nome de uma pessoa. Falei, quem vocês estão seguindo aqui? Que Jesus é esse aí? Que Jesus é esse aí? Quer dizer, você pega para corrigir a irmã, fala um monte de besteira para ela, dizendo que isso não é coisa de católico, que isso aí é coisa... Ô meu irmão, minha irmã, cuidado, lembra daqueles fariseus que levaram a prostituta lá. Jesus pegou, olhou, nem olhou para a cara dele, só falou, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Depois fala, não peques mais para ela, quando não tinha mais ninguém. Então meus irmãos, essa coisa de correção, a gente primeiro tem que fazer um mergulho em Cristo junto com a gente, senão é hipocrisia, senão a gente espanta as pessoas, já não é tanto, né, na igreja católica, a gente vai espantando os que chegam, por ignorância, por não conhecer Deus, não tem sabe, a intimidade com o Senhor, só fica no conteúdo teórico, não é na prática. Ame o teu irmão do jeito que ele é. Você imaginou se a gente falar assim, entra aqui na igreja somente aqueles que são virgens? Vai ter muitos, mas não vai ser a maioria dos jovens e homens e mulheres, não tem. Entra na igreja aqui quem nunca ficou com raiva de um padre. Tem alguns que nunca ficaram, mas tem um monte de gente que ficou. Mas veja, quem não se considera doente, não pode seguir Jesus. Não, todos nós somos doentes, irmãos. Entra na fila dos pecadores quem se sente pecador. Senhor, eu sou um pecador, mas eu quero te seguir. Veja, é aí que está a forma toda, pelo formato de Cristo. Então nós vamos dizer um dia, bendito o dia que me aconteceu isso, isso e isso, até a morte de alguém que eu amo muito, porque com a morte do meu irmão, do meu filho, do meu pai, do meu esposo, que me dói até hoje, por incrível que pareça, está me liberando um sentimento de Cristo em mim. Quem ama mais seu pai e sua mãe, seu filho, sua esposa e seu esposo do que a mim, não é digno de mim. Veja se Deus põe ou não põe você na prova. Abraão, você não queria tanto ter um filho? Eu lhe confiei. Pega esse mesmo filho, sacrifique-o para mim. Quem é você? É um filho de Deus. A quem você está seguindo? Jesus, não é? Jesus é bom, não é bonzinho. É bom, é santo, 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 não é bonzinho. Quer me seguir? Atrás de mim. Ele vai te esvaziar até o fim. Até o fim. Até você fechar os olhos. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quem for fiel até o fim, este terá a vida plenamente comigo. Hoje, como no espelho, amanhã, plenamente. Criai em mim um coração que seja puro. Salmo 50, 51. Um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. É o que eu vim pedir hoje, Jesus. Um coração que seja puro. Fala, Denise. Tende piedade, meu Senhor, misericórdia. Purificai as minhas faltas, ó meu Deus. Lavai-me por inteiro do pecado, para que todo o meu ser fique sem culpa.
Cria em mim um coração que seja puro, um coração que seja puro. Cria, Senhor, Cria em mim um coração igual ao seu. um coração que seja puro. No dia que o Senhor me chamou, Um coração que seja puro. Dai-me, Senhor, um coração que seja puro. vai além, E um espírito decidido e generoso. hein? Anunciarei vossos caminhos aos pecadores, como eu. Proclamarei a boa nova ao mundo inteiro. Criai em mim Um coração igual ao seu, Senhor. que seja puro. Cria, Senhor, cria agora. Um coração que seja puro. Cria em mim, Senhor, sou eu. Criai em mim um coração que seja puro. Eu ainda não sei amar, Jesus. Um coração que seja puro. Senhor Deus, por isso eu estou aqui, com as lágrimas no meu coração, cheio de saudades, cheio de mágoas, cheio de dor. Mas foi para isso que o Senhor me chamou, para me salvar, Senhor. Salva-me, ó Deus. Salva-me agora, Deus. Dai-me o teu Espírito, Senhor. Dai-me, Senhor, o teu Espírito. Eu levanto as minhas mãos, Senhor. Apenas digo, fica comigo nesta hora, Senhor. Eu entendi a sua palavra. Cura-me, Senhor. Cura-me agora, Senhor. Onde eu não posso ir. Imagens do meu passado que ainda estão fechadas dentro de mim, Senhor. Porque os meus sentimentos ainda não se abrem, Senhor, para libertar a mágoa que eu tenho de certas circunstâncias que me aconteceram. Eu fiquei magoado, Senhor, com pessoas, com nomes. Cura-me, Senhor. Pessoas com quem eu trabalhei, pessoas que tiveram o mesmo ofício que o meu e que me perseguiram. Eles eram capazes de me matar, Senhor. Eles queriam me matar. Por isso, eu justifico a minha mágoa. Eu não esqueço o que aquela pessoa fez contra mim. Cura-me, Jesus. Eu entendi que o Senhor está me curando, apesar de ser as palpadelas. Cura-me. Ora la sura la basura lai. Ora basura la bacana, derrama, Senhor, teu Espírito nas minhas entranhas, na minha vida, no meu chamado. Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Sou eu o pecador. Sou eu que não consigo me abrir ainda, Deus. Ó Virgem, Senhora, Mãe Maria, eu peço o teu auxílio nesta hora. São tantas mágoas no meu coração,
de pessoas, de circunstâncias que me machucaram, cura-me. Tenha coragem, meu irmão, tenha coragem no nome santo de Jesus. Diga para Ele: cura-me, Senhor. Cura-me, sou eu que não consigo abrir. Cura-me, Jesus, faz esta obra no meu coração, Senhor. Salva-me, que seja puro, Senhor, o coração igual ao seu. Cura-me. Levanta o teu braço, meu irmão. Deixa Deus entrar. Eu peço por aqueles que foram instrumentos na minha vida, Senhor, que também eles sejam assistidos nesta hora. Eu peço por eles, pois não são contra homens de carne que nós lutamos. Por isso, Senhor, peço a tua misericórdia na vida desses irmãos que também armaram contra mim, que eles sejam visitados também pela tua misericórdia, onde eles estiverem agora. Criar em mim, vamos lá para terminar, vai lá. Criar em mim um coração que seja puro, um coração que seja puro, Senhor. Que seja puro. Vamos cantar: um coração que seja puro. Criar em mim um coração que seja puro. Um coração que seja puro. O Senhor está visitando muitas pessoas que trazem infecção na garganta, pessoas com tumores, faringes. Vai tomando posse, meu irmão. O Senhor está dando a cura e libertação desse instrumento fundamental, esse instrumento que Ele utiliza para levar a palavra dele, para o louvor dele. O Senhor está curando agora. Obrigado, Jesus. Bendito seja Jesus. Obrigado, Senhor. Bendito seja, Senhor. Em verdade te digo: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Olá, para nós terminarmos. Em verdade eu te digo: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Olha, povo de Deus, cara. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Em verdade te digo: quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo: quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito. Vento sopra onde quer,
Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Por isso vem, Espírito Santo. Por isso vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito, vem, Espírito Santo, 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 vem, Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,